Eu convido a todos nesse instante para que fechem seus olhos. Vamos sentindo a presença amiga e protetora dos nossos mentores individuais, esses nossos amigos que nos intuíram para que nós estivéssemos aqui essa noite. Vamos saudando, agradecendo a Joana de Ângeles, a irmã Rosário e a todas as freirinhas que prepararam esse ambiente aqui para nos receber e que estão muito felizes com a nossa escolha de estar aqui essa noite. Junto de todas as freirinhas, vem surgindo Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Maria, que vai se aproximando de cada um de nós nesse instante, nos envolve no seu manto azul, no seu colo de mãe. Maria nos acalma o coração e nos diz a cada um que tudo passa, que isso também vai passar. Maria nos dá as mãos nesse instante e nos leva até o seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, nós agradecemos a Ele pelo sacrifício que Ele fez para encarnar entre nós. Obrigada, Mestre, pelo seu Evangelho e por todo o amor que tem por cada um de nós. Jesus também se aproxima, nos abençoa com a sua luz branca, nos envolve no seu abraço, acalmando assim também os nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Jesus nos diz que está sempre ao nosso lado. Envolvidos nesse amor de Maria e de Jesus, chegamos até Deus, o Pai Criador de todas as coisas, a quem gratos somos por essa oportunidade bendita da reencarnação, por tudo que temos e por tudo que somos. Louvamos a Deus nesse instante com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos nesse instante envolvendo nosso irmão Rialdo e muito amor e carinho, que vai trazer a palestra dessa noite. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco nesta noite. Nosso bate-papo de hoje é sobre o perdão. E para falarmos de perdão, a gente vai recontar uma passagem de Jesus, a parábola dos credores e devedores, ou a parábola dos dois devedores. Essa parábola acontece na casa de Simão. Simão oferece um jantar e, como era de costume na época, se abria as portas da sala. Esse jantar era oferecido na sala, para que, com as portas abertas, para que pudesse demonstrar o poder e a riqueza de poder oferecer um jantar às pessoas externas, a qual Jesus é convidado. E Jesus começa contando uma história que havia um credor, que havia um agiota, a qual ele tinha dois devedores. Desses dois devedores, um devia 500 denários. O denário era o dinheiro romano da época, que um denário representava um dia de trabalho útil. Nós estamos falando aqui de 500 dias de trabalho. E o outro devia 50 denários, ou seja, 50 dias de trabalho. E Jesus conta essa história dizendo que, quando os dois devedores se apresentam diante desse credor, eles dizem, obviamente, que nenhum dos dois haviam condições de pagar as suas dívidas, e justificam isso a esse credor. E esse credor, ao contrário do que se esperava, que era mandar os devedores para a cadeia, ele isenta do pagamento da dívida. E Jesus está contando essa história na mesa, mas no momento que ele está contando essa história na mesa, entra uma mulher, uma vez que a porta estava aberta, as portas estavam abertas. Essa mulher segura um vaso e o seu alabastro, e ela se ajoelha diante de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus. E óbvio que aquela cena chama a atenção de todos que estão na mesa, principalmente de Simão. E essa mulher começa, conforme ela vai chorando, ela molha os pés de Jesus e passa a enxugar os cabelos de Jesus com seus cabelos, demonstrando uma total humildade diante de todos, né?
E essa mulher não tem a identidade reconhecida, fala-se apenas nessa parábola que ela deveria ser uma prostituta, uma pessoa com uma moral não tão elevada. Existem algumas histórias dizendo que essa mulher poderia ser Maria Madalena, né, com essa frase típica que lavou e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, mas em nenhum momento do Novo Testamento se diz que essa mulher que entra nessa parábola, ela representa ou ela é Maria Madalena. Enfim, é só uma curiosidade. E diante daquela cena, voltando ao assunto principal, Simão começa a se indagar, sem falar nada, mas olha para Jesus e fala, mas se esse cara é o profeta, é o Messias proibido, como que ele permite que essa mulher toque nele? Né? Se ele é o Messias, tão iluminado como todos dizem, e incrédulo, assiste aquela cena, e Jesus simplesmente olha para Simão e diz, qual dos dois devedores deve mais gratidão ao perdão agradecido? Né? E Simão fica surpreso, porque é apenas em pensamento isso, não são falas, né? E Simão não entende muito aquele momento, e que, na verdade, Jesus diz, porque Jesus entende o pensamento de Simão e fala, ela pode ter muitos pecados, mas ela não se importou se a fama dela, a moral dela seria prejudicada por estar aqui, agradecida pelos perdões recebidos, pelo perdão recebido. Então, é óbvio que Simão se assusta, porque não imaginava que Jesus estava lendo os seus pensamentos, e a pergunta que Jesus faz para ele em pensamento é justamente, qual dos dois devedores, o de 500 ou o de 50, deve ter mais gratidão por aquele que ofereceu a anistia da sua dívida? E essa parábola é uma parábola interessante, porque eu acho que se a gente transformar isso numa coisa mais terrena, né, não sejamos tão prepotentes de estarmos na condição de perdão de Jesus, na condição divina, mas acho que depois de 2000 anos a gente tem que ter aprendido alguma coisa. Qual seria o significado do perdão para nós até hoje? Né? O que a gente precisa ter entendido, acho que é o mínimo básico, de perdoar alguém ou de ser perdoado? Segundo a filosofia, perdoar é um ato de coragem. A filosofia diz que perdoar é um ato de coragem, porque é quando você abre uma exceção e você permite, você faz uma escolha de se libertar de ressentimentos. Segundo a ciência, simplesmente é um sentimento de que você deixa para trás o rancor e a mágoa. E segundo o Espiritismo, é uma concessão para uma nova oportunidade. Independente da filosofia que a gente use aqui, ou que a gente coloque em prática nos nosso dia a dia, o que nós temos que ter de importante na nossa mente é que todas elas nos remetem a dois pontos principais. O primeiro de tudo é esquecer o passado. E o segundo de tudo é querer andar adiante. E a gente só consegue andar adiante se a gente encerra as contas do passado. Quando a gente passa por uma situação onde alguém a gente magoa ou a gente é perdoado, claro que a gente tem sentimentos de dor, a gente tem sentimentos de mágoa, de ressentimento, de traição, de frustração, são dores, independente dos nomes que nós vamos dar a esses sentimentos, são dores. E a pergunta que a gente tem que fazer, baseado nessa parábola do credor, é o quanto a gente quer abonar a dívida. Porque quando a gente fala de esquecer o passado, quando a gente fala que você tem que fazer uma concessão e uma escolha de uma nova oportunidade, eu preciso fazer um acerto de contas com a vida. Eu preciso entender que aquela experiência ruim, que aquela mágoa, que aquele sentimento não positivo, aquele sofrer ou aquela dor, ela tem que ter me trazido algo de bom. Eu tenho que ter aprendido naquela experiência sofrida alguma coisa. Eu tenho que sair dela mais experiente, eu tenho que sair dela mais confiante, mais seguro, mais esperto que seja, para não cair na mesma armadilha. Eu tenho que tirar alguma experiência positiva, eu tenho que tirar um aprendizado, eu tenho que tirar um ganho dessa dor e fazer uma relação desse custo-benefício. Eu sofri muito, aprendi um pouco. Quando essa relação estiver em equilíbrio, você fechou a sua contabilidade com a vida. Aquela experiência passada, que me trouxe dor, que me trouxe mágoa, ela me colocou numa outra situação para uma próxima oportunidade.
Ela tem que ter me colocado, tem que ter me deixado mais forte, ela tem que ter deixado mais experiente, ela tem que ter me deixado mais esperto, mais confiante. Isso é cada um de nós que temos que tirar dessa experiência. Mas esse acerto de contas com a vida, ele é necessário para que a gente possa seguir. Se essa dor, eu sofri muito por aquilo, mas eu aprendi, eu ganhei. Então, quando eu faço esse equilíbrio econômico, eu fecho as contas, eu fecho a minha contabilidade daquela experiência com a vida. E sigo em frente, e sou capaz de seguir em frente. Aí vocês podem me perguntar, mas eu preciso entender que eu tenho... E se eu não conseguir fazer isso? É simples. Em algum momento da explicação daquela experiência, você dormiu. Você deixou passar. E naquele momento que a vida estava te chamando para aprender alguma coisa, a borboleta passou e eu segui a borboleta. Eu pisquei na hora ante a aula, e a vida passou e deixou a experiência ruim e eu não enxerguei o que eu precisava olhar. Então, senhores, é mais do que hora de entender que esse é um mundo de expiação e provas. Esse não é um mundo de felicidade. Esse é um mundo de expiação e provas. Nós, todos que estamos aqui, estamos num mundo para provarmos experiências e aprendermos com essas experiências. Por que tanto queremos a felicidade nesse mundo? Enquanto estamos buscando aquilo que não nos pertence, seremos eternos infelizes. Porque ninguém tem aquilo que não merece. E não merecemos, porque se merecêssemos, não estaríamos aqui. Isso é um castigo? Não, isso é só uma etapa da vida. Isso é só uma etapa da construção de um espírito perfeito. Isso é só a etapa de um momento de desmaterialização do espírito na matéria a qual ainda estamos presos. Então, o que é importante entender é fecharmos a nossa contabilidade a cada experiência que a vida nos proporciona. Se ainda estamos aqui achando que essa vida é o ganha-ganha, me desculpem, nós continuamos dormindo durante a lição. Essa vida é uma troca. Quando eu escolho o azul, eu deixei de lado o vermelho. Quando eu escolho chorar, eu deixei de lado sorrir. Quando eu escolho sofrer, eu deixei de lado de seguir em frente, de buscar um momento de felicidade, um momento de felicidade. Então, eu tenho duas escolhas com a experiência. Ou eu me fico preso e amarrado a esse looping vicioso de energias negativas, onde a vida vai continuar martelando. Você precisa enxergar, você precisa enxergar, você precisa enxergar. E essas situações vão se repetindo, mesmo que com pessoas e situações talvez diferentes, mas onde o aprendizado seja o mesmo, nós estaremos presos a esse loop. Você só vai para a próxima etapa quando você aprende a anterior. Então, é importante estarmos cientes, se não temos a grandeza de Jesus, de perdoarmos estando na cruz e pedir ao Pai que nos perdoe porque não sabíamos o que fazemos, nós temos que ter a humildade de entender que a vida é um mundo de expiação e prova. Que as experiências que nos chegam todos os dias são ensinamentos. Puxa, mas que vida sofrida? Depende. Depende do ângulo que eu enxergo as coisas. Mas eu me doei tanto àquela pessoa, eu doei amor, eu doei a minha juventude para ela. Você fez uma escolha, meu amigo. Você não fez só uma doação, você escolheu estar naquela situação. Foi uma escolha sua. Mas ele me traiu, tudo que eu joguei, ele azou. Vejam, o perdão é para todos, a justiça é individualizada. Existe uma diferença enorme. E nós confundimos perdão, ou melhor, vingança com justiça. Vingança é um sentimento ruim, a qual eu armazeno rancor, ódio, mágoa no meu coração. A justiça não nos pertence. A justiça é da vida. Deixemos que a vida, com as suas leis naturais, faça justiça. Justiça da afinidade, ele vai se afinar com aquilo que ele procura. Justiça da lei de ação e reação. Joga a bola devagar na parede, volta na sua mão, joga com força, volta no peito, na cara. Deixe que a vida faça justiça, não você. O que nós temos que fazer é encerrar as nossas contas, fecharmos a nossa contabilidade com a vida a cada experiência que vivemos. É botar um ponto final. Sofri muito. Aprendi. Equilibrou, a vida segue. Encerre isso. Feche essa contabilidade a cada experiência, porque senão nós estaremos no looping vicioso das mesmas experiências durante toda a nossa encarnação.
E a pergunta que se faz é, quanto tempo eu vou ficar martelando em cima da mesma coisa? De novo, a justiça não nos pertence, o perdão sim. De perdoarmos, de sermos credores e de sermos devedores, de sermos perdoados. Porque muitas vezes a gente não se perdoa porque eu cometi uma falha com ela. E eu fico sofrendo porque eu não cometi. Peça desculpas e mude o seu comportamento. Mas acredite que você vai mudar o seu comportamento. Não adianta dizer da boca para fora. Cíntia, desculpa, eu errei. Putz, errei mesmo. Aquele dia eu não estava bem, me perdoa. Numa próxima oportunidade, coloque em prática e não cometa o mesmo erro. Né? E assim a gente faz. Quando Jesus diz que existe um credor e 2 devedores, estamos constantemente nos 2 papéis. Porque as pessoas também nos ofendem. Nós também ofendemos. Então, é importante entendermos essa contabilidade com a vida. Eu não acerto contas com o próximo, eu acerto as minhas contas com a minha vida. É com a minha vida que eu tenho que acertar as contas. Com os meus erros, com as minhas escolhas. Mesmo que tenham sido escolhas ruins, que me fizeram sofrer. Mas que eu preciso aprender a fazer melhores escolhas. E faço melhores escolhas quando eu sento, analiso uma situação mal vivida e pergunto, aonde eu errei? Eu fui confiante demais? Eu fui indisciplinado demais? Eu confiei demais naquela pessoa? Eu confiei de menos e a pessoa foi embora? Estamos constantemente nos papéis de credores e devedores. A vida é isso. A vida é um ciclo de novos aprendizados todos os dias. E essas oportunidades nos chegam das formas mais diversas possíveis. E quando eu digo isso, não é no sentido pesado, precisamos também aprender com as boas experiências. Se durante as nossas vidas nos deparamos com traições, com frustrações, com decepções, nos deparamos com pessoas do bem, surpresas que entram na nossa vida e trazem boas energias. Pessoas que a gente não espera e muitas vezes mandam uma mensagem que que te faz mudar o seu humor. Agora, eu não posso me permitir entrar no mau humor dela. Ela acordou de mau humor, não eu. Então, quando eu chego no meu trabalho, o vizinho da mesa ou o chefe está de mau humor, eu entro na energia dele. Qual é o lucro dessa relação? Aonde está o ganha e perde, o doa e recebe? A vida é o doar e receber, é o dar e entregar. A vida é a troca. Não podemos estar naquela visão antiga de eu quero ter a mulher bêbada e a pipa cheia. Não dá, meu amigo, para ter os dois. Ou você tem a mulher bêbada ou você tem a pipa cheia. Como diz o velho provérbio. Nós queremos tudo. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser ricos, nós queremos ter saúde, nós queremos viver bem, nós queremos viajar. Nós queremos o mundo da mídia social. Só que na mídia social, 8 bilhões de pessoas estão nela, cada uma vivendo um momento de vida. Quem coloca alguma coisa ruim na mídia social? Não, eu coloco as coisas boas, eu sorrindo, eu bonito, eu bem vestido. A nova geração, para colocar uma foto, tira 100. Né? A gente batia uma e torcia para não queimar no filme, a hora que revelasse. Se bate 100 fotos antes, e ainda eu faço o Photoshop em cima dela. Fica fácil viver assim. Né? Eu escolho o meu melhor ângulo, o meu melhor luz, o meu melhor momento. Mas a vida, às vezes, não te dá a oportunidade de escolher o melhor ângulo. Ela te dá o pior ângulo para você enxergar o melhor ângulo. Ela quer que você cresça. A vida chacoalha a gente. Eu já comentei isso uma vez, se eu for repetitivo, aqueles que me escutam, me perdoem. A vida toca na gente todo dia. Fulano, eu preciso falar com você. No dia seguinte, Beltrano, eu preciso te chamar. Lembra que eu preciso falar com ela? Uma hora ela te cata no ombro, te chacoalha e fala, eu preciso falar com você. Aí a gente, e aconteceu uma tragédia na minha vida. Não, eu simplesmente não dei atenção no pequeno detalhe que a vida me abriu a porta todos os dias. Eu simplesmente entrei numa zona de conforto chamado looping, que eu quero que alguém resolva o meu problema. Eu quero que ela venha até mim, se ajoelhe nos meus pés, chore e enxugue os meus pés com os seus cabelos. É isso que eu espero daquela pessoa que me ofende. E sabe por que eu espero isso? Porque eu não trabalhei a minha vaidade. Porque quando a gente quer vingança, é pura vaidade. E ele não fez o que eu quis, eu estou ofendido. Ele me ofendeu. Senhores, para começar a trabalhar o perdão, eu preciso trabalhar 2 coisas, vaidade e egoísmo. Porque a gente só fica preso ao passado por essas 2 coisas. Egoísta, porque eu quis a atenção que não tive, e a vaidade, porque eu me senti hipervalorizado perante o outro. E talvez o outro não tenha me dado tanto valor quanto eu achava que eu merecia. Mas eu merecia, não o que ele achava que eu merecia.
E aí voltamos à parábola. Quando a gente perceber que a gente recebeu uma graça de alguém, reconheça. Precisa ajoelhar e enxugar os cabelos? Talvez não, mas reconheça a gratidão recebida. Será que a gente faz isso? Ou a gente só espera receber, ser recebido? E a nossa vaidade nos trai, porque ela faz questão de que a gente seja reconhecido. A gente faz questão de receber um elogio no trabalho. Quando a gente faz uma tarefa que a gente não fez mais do que obrigação. Ah, mas eu fiz melhor do que devia. Parabéns para você. Talvez isso lá na frente te dê uma promoção. Mas eu prefiro, da promoção, eu prefiro que meus amigos me aplaudam no meu trabalho, para mostrar para todo mundo que eu sou bom. Enquanto você recebe o aplauso, o chefe se aproveita e fala assim, já foi reconhecido, não preciso dar aumento. Né? Então, por quê? Porque a gente deixa que a nossa vaidade tome conta. Então, se a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida está nos dando, vamos trabalhar a vaidade e o egoísmo primeiro de tudo. Vamos estar atentos a esses dois detalhes. Porque muitas vezes o nosso rancor, a nossa mágoa, o nosso não perdoar tem a ver porque eu não olhei no espelho e falei assim, mas eu estou sendo vaidoso, né? Eu estou querendo confete, sabe? Tudo isso porque ele não me deu atenção, tudo isso porque eu não fui reconhecido do jeito que eu queria. Tua vaidade, teu egoísmo falando para você, mas quantas vezes a gente faz esse exercício de reconhecer que a minha vaidade está me pegando? O que é mais fácil fazer? Direcionar a culpa para o outro. Eu direciono a culpa para ela. Ela não reconheceu. E posso ser honesto? Talvez ela não estivesse pronta para reconhecer. Você sabe exatamente que grau da evolução ela está? Que grau de aprendizado, qual é a capacidade de aprendizado que ela tem para reconhecer? Ah, mas ela está comigo faz 30 anos. Você não conseguiu perceber que ela não era o que você imaginava? Por que ela tem a obrigação de perceber todas as suas vontades e desejos? Vejam, pessoal, o ser humano é uma coisa fantástica e, ao mesmo tempo, extremamente complicada. Porque a gente é capaz de mudar de comportamento porque alguma coisa virou o botão da nossa vida. E às vezes é uma bobeira. Mas a gente quer que o outro faça isso. A gente não. Eu preciso ir no meu passo a passo. Eu preciso ir no meu tempo ao tempo. Mas o outro tem que ir na velocidade que eu quero. Eu não estou me importando se ele tem estudo, se ele tem uma terapia, se ele reconhece a vida, se ele está dentro de uma casa espírita. Eu estava sentado aqui agora e a gente vê a televisão, que é o que passa do telão aqui. Eu acredito que 80% das mensagens que vieram aqui falavam de perdão. De uma outra forma. Falava que você tinha que doar, você tinha que ceder para receber. É a troca. O ganha-ganha é da mesma época de olho por olho, dente por dente, pessoal. O mundo que vivemos hoje, nós temos que ter 100% da consciência que, se eu quero receber algo, eu tenho que oferecer algo. Eu tenho que oferecer algo, porque senão a vida não vai me dar de volta. Ação e reação. E à medida que eu vou fazendo e acertando as contas do meu passado, que eu vou fechando essa contabilidade, eu me permito ter a leveza de caminhar para novas experiências. E são várias contas que eu fecho. Eu não pago a conta de luz, de água, a escola, o carro, o seguro. A vida é igual. Eu tenho que ir fechando essas contas com a vida. De novo, o meu acerto de contas é com a vida, não é com aquele que me feriu. O perdão é para todos, a justiça é individualizada. Frases que ajudam muito a gente, no momento difícil, botar os pezinhos no chão, colocar a nossa vaidade debaixo do braço e começar a andar para frente, sem jogar a responsabilidade da nossa incompetência nas costas daquele que também, como irmão, como nós, está no mesmo processo de caminhar. Então eu tenho que ter a compreensão e a humildade de entender que estamos todos no mesmo processo. Se eu tenho o direito de errar, ele também tem. Se eu tenho o direito de pedir desculpas, ele também tem. E se eu tenho a escolha de perdoar, ele também tem. E se ele não vai perdoar, o problema é dele. Eu fechei a minha contabilidade com a vida. O que ele vai fazer com a parte dele é aquilo que lhe pertence, se é karmático, se não é karmático, se a vida vai dar de volta com uma outra pessoa. Isso não é problema meu, desde que a minha vaidade me permita libertá-lo. Eu não quero saber, o meu egoísmo não quer saber o que vai acontecer com ele. A minha humildade me diz que eu tenho que continuar caminhando.
E o que eu aprendi dessa experiência passada, eu fechei as contas. E estou pronto para abrir uma nova experiência que a vida vai me dar 5 minutos daqui na frente. Porque à medida que a gente abre, novas oportunidades chegam. E tudo é assim. De vida, financeiro, sentimental, saúde, tudo é assim. Não adianta, tudo é assim. 90% hoje das doenças físicas são comprovadas que têm um fundo emocional. Ou pelo menos começaram através de um trauma emocional. 90%. A medicina diz isso, não sou eu. Toda doença física começa de um fundo emocional. Hoje você vai no médico, o médico é o primeiro que fala, você, como é que está a vida? Tá bom, está estressada? Tá, então, talvez a garganta seja por isso. Precisamos começar a pensar quais são os nossos credores e os nossos devedores. Quais são os nossos acertos de contas diários. E se eles não são diários, se são coisas mais fortes, mágoas maiores, a conta está ficando de 500 denário. Está ficando maior. E quem vai pagar esse perdão? Quem vai pagar essa gratidão? A gente mesmo. Eu preciso ser benevolente comigo. Eu preciso aprender a me perdoar. Estou num processo evolutivo. Eu tenho o direito de cometer erros. Eu só não tenho o direito de repeti-los. Até tenho, mas seja responsável por isso. Esteja preparado pelas consequências que virão. Isso é um fato. De novo, é um mundo de expiações e provas. Isso é para ser pesado? Não. Isso é para que a gente pare de sonhar e viva a vida real. Sem melindres, sem mimimi, sem tititi, sem ficar se preocupando que o outro, mas ele não enxerga que eu estou sofrendo por ele. Não, ele não vai enxergar. Ele não tem que enxergar. Você que tem que fazer uma escolha. Se você quer sofrer por ele, você quer seguir a tua vida avante. E a gente tem medo de seguir. Sabe por quê? Porque muitas vezes dar um passo à frente precisa ter coragem. E precisa ter responsabilidade, porque você talvez se veja sozinho. Porque enquanto eu estou com o passo para trás, ela está me dando a mão, e aquilo para mim me conforta. Então, a hora que eu resolvo dar um passo à frente, eu sou chamado para assumir a responsabilidade da minha vida. E aí eu não tenho ninguém para culpar. E isso no nosso subconsciente tem um peso enorme. Não ter alguém para culpar pesa. Pesa muito, porque eu sou dono e responsável dos meus atos, pelos meus atos. De novo, se a filosofia diz que é um ato de coragem, que é uma escolha de seguir em frente, que perdoar é uma escolha em seguir em frente. A ciência diz que é um sentimento de esquecer aquilo que causou mágoa. E o Espiritismo diz que é uma nova oportunidade, é conceder uma nova oportunidade. Escolham qual das três os senhores querem, tanto faz. As duas nos levarão a esquecer o passado, acertar as contas e seguir em frente. Uma boa noite a todos.